Olá, meus amores, estamos aqui em um Mais Fala Thay. Hoje vamos receber uma amiga querida, que é a Micarla Lins, e já vamos falar com ela? Olha ela aqui, gente! Oiê! Micarla, primeiro agradecer, né, por você estar aqui, sua presença. A gente se conheceu, já eu conto como a gente se conheceu, mas fala pra gente, né, quem é Micarla? Prazer a todos. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Eu não conhecia a Maceió ainda e não estou querendo ir embora por culpa de estar aqui, tá, gente? Se você não veio a Maceió ainda, venha. Você não vai se arrepender. Já fiquei completamente apaixonada aqui. E para quem não me conhece, prazer. Eu sou Micarla Lins, sou campeã de oratória, mentora de comunicação e oratória das maiores empresárias do Brasil hoje. Maravilhosa. Então já vamos falar, né, do nosso início, então. Eu conheci a Micarla há pouco mais de um ano, né? E a gente conversando já, você liderando, né, essas mulheres, e foi mais ou menos assim que a gente se conheceu. E tinha umas trocas de mensagens, né? De vou para Maceió e eu venha, e até que enfim chegou a oportunidade, né, amiga? Nossa, isso é muito legal, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está falando dessa construção de relacionamento, a gente está falando um pouco de networking, né? Sim. E as pessoas, elas têm essa dificuldade, elas pensam, como é que eu me conecto com alguém tão verdadeiramente a ponto de eu conseguir ser amigo da pessoa e ter também uma relação de troca de trabalho ali com ela. E eu acho que se eu pudesse dar uma dica, seria fazer exatamente o que nós duas fizemos uma com a outra. Eu acredito que as pessoas têm a péssima mania de fazer o relacionamento a um primeiro momento, mas elas não cultivam. Exato. E se você não cultiva o relacionamento com a pessoa, você cai no esquecimento. Sim. E foi completamente o oposto do que a gente fez. A gente sempre estava trocando mensagem, sempre respondendo stories uma da outra, sempre conversando. E isso faz com que, quando surjam oportunidades, a gente se lembre uma da outra. Então, essa é uma técnica, inclusive, de um livro muito importante que se chama O Livro Negro do Networking. É um livro incrível que dá técnicas e dicas avançadas de você conseguir se conectar com qualquer pessoa, mas que muita gente não faz. Perfeito. Muita gente deixa e fala assim, me conectei aqui, então tá tudo certo. Quando surgir uma oportunidade, a pessoa vai lembrar de mim. E não é bem assim. A gente que tem que se fazer presente para não ser esquecido. Perfeito. E isso tem tudo a ver com comunicação também, né? Você é campeã em oratória. Fala pra gente, assim, um pouco mais da comunicação. O que a comunicação mudou na tua vida? Nossa, mudou completamente tudo, né? Eu falo que a comunicação, ela entrou muito cedo, na verdade, na minha vida. Os meus pais, eles sempre me incentivaram a me comunicar muito. Apesar dos meus pais, eles não terem tido a mesma oportunidade com relação à educação que eu tive, meu pai é semi-analfabeto, a minha mãe terminou o 3º ano do ensino médio agora, na pandemia, com a minha ajuda, mas eles sempre colocaram como um pilar principal dentro da nossa casa que nós tivéssemos a educação que eles, infelizmente, não conseguiram ter. Então eu lembro que desde pequenininha eles já me colocavam para ler em voz alta, com entonação, para conversar, para participar de peças teatrais, ali coisas sociais que tinham muito na época onde eu morava. Então a comunicação para mim, ela sempre esteve muito presente. E eu comecei a perceber coisas que para mim eram comuns, mas que para a maioria não eram, justamente por eu ter tido esse incentivo à comunicação. Então tem uma coisa que era muito bonita, que olha que louco, né? Que eu nunca me esqueço, assim, pode passar quantos anos forem, eu não me esqueço de jeito nenhum, que é, lá na minha casa, toda quarta-feira era dia de conversa. Que legal. Olha que louco, toda quarta-feira era dia de conversa. A gente sabia que quarta-feira, quando chegasse a noite, nós 5, que era eu, meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs, a gente ia sentar pra conversar. Para perguntar como o outro estava se sentindo, como estava indo à escola, o que estava acontecendo na vida, se estava chateado com alguma coisa, se tinha acontecido algo durante a semana que tinha chateado. Isso é comunicação. Então, eu comecei a perceber que a comunicação, ela mudaria a minha vida não só num aspecto profissional, de me fazer ganhar mais dinheiro, chegar em mais pessoas, ter mais visibilidade nas redes sociais, mas principalmente de ter melhores relacionamentos com as pessoas, tanto da minha família
quanto qualquer pessoa que eu conhecesse. Porque quando eu gosto de falar que a comunicação ela é uma habilidade tão lucrativa que ela é a única coisa que você estuda e você não perde, ninguém te rouba esse conhecimento e ele ainda consegue traçar, assim, explodir várias áreas da sua vida. Não só o seu trabalho, mas como um todo. Então eu vejo, olha que loucura, né? Meus pais já estavam aplicando técnicas de comunicação com a gente desde muito pequenininhas e hoje um dos maiores problemas das famílias é justamente essa falta de comunicação. Então, para mim, a comunicação ela mudou tudo. Mudou minha saúde mental, mudou a relação com os meus pais, mudou a minha relação com as pessoas que eu me relaciono, mudou minha relação de empresa, mudou tudo, assim, pra mim. É muito gostoso te ouvir falar assim, porque comunicação, sem dúvidas, é tudo. E a gente vive, né, num momento que as famílias, elas cada vez mais parece que estão se afastando, né? Através da tela do celular. Uma coisa que eu acho péssima, né? Você vai almoçar com alguém, a pessoa está lá mexendo no celular. Pode acontecer? Pode, porque tem uma urgência, tal. Por exemplo, meu celular, eu quase não atendo ninguém. Ligar para mim é muito difícil eu atender, porque eu prefiro no WhatsApp, e se mandar áudio, pior ainda. Mas eu prefiro escrever lá, eu leio e já respondo. Mas se for meu pai e minha mãe, porque nunca liga e quando liga é para algo mais urgente, eu falo, gente, rapidinho e atendo. Mas fora isso, imagina a gente às vezes tá almoçando, jantando, enfim, aí eu olho para uma mesa, aí eu falo, ali naquela mesa tá tendo grupo do WhatsApp, porque as pessoas, elas não têm mais isso. E da mesma forma que a gente vê em mesas por aí, sabe que em casa também é assim. Então, quando falta essa comunicação, não falta só a comunicação, o diálogo, falta também outros elementos, né, que compõem essa família, né? A intimidade, a força, a comunhão ali deles, né? Para quando der um problema, eles realmente saberem que tem um pai, uma mãe, ou enfim, quem convive ali para que o problema ele fique menor, ou o fardo fique mais leve. Então, isso é muito importante. Você pegou num ponto muito legal, porque eu gosto sempre de falar no meu Instagram que eu estou um absurdo de elegante. Eu adoro. E você está, inclusive, sempre. Ontem, hoje, lindíssima. Eu gosto muito de brincar com essa narrativa e eu gosto de trazer ela também para um pouco da questão da comunicação. Então, o que é uma comunicação elegante e uma comunicação deselegante para mim? Você já pontuou a primeira coisa, é extremamente deselegante você estar conversando com uma pessoa e a pessoa estar assim, não, eu tô te ouvindo, não, pode falar. E não é como se a pessoa às vezes estivesse respondendo algo que fosse urgente. Ela só não está conseguindo dar a atenção plena. E isso é muito prejudicial até para a nossa saúde mental, porque no final das contas, se você não consegue conversar com uma pessoa a ponto de olhar no fundo do olho dela e prestar atenção no que ela está falando, você não consegue prestar atenção em nada durante o seu dia a dia. Então é muito deselegante mexer no celular. Só que eu acho legal a gente também falar, ok, Micarla, mas surgiu. Eu tenho que pegar meu telefone. O que eu comunico para a pessoa de uma forma elegante que ela não fique chateada comigo? Algo simples. Tá, e agora eu não consigo te dar atenção porque eu preciso resolver uma coisa aqui. Você me dá 5 minutinhos ou fala comigo mais tarde, que aí eu vou poder te dar 100% da minha atenção. Perfeito. Comunicação. A gente fica tão preso pensando no que as pessoas vão pensar se a gente fizer, pensar se a gente falar, pensar se a gente agir, que a gente esquece de comunicar para o outro o que a gente quer e o que a gente se sente confortável ou não em fazer. É uma coisa simples. Se você não pode dar atenção para a pessoa naquela hora, não queira ser a dona do mundo e achar que você vai dar conta de tudo porque você está sendo deselegante. Isso. Explica para a pessoa. Agora eu não posso, mas daqui a 5 minutos eu posso. Mais tarde eu posso. Eu acho que uma outra coisa que você acabou até falando sem perceber muito, que pra mim é muito deselegante, eu já estive, infelizmente, numa situação dessas, por exemplo, você tá numa mesa, tem diversas pessoas, e você tá sentado do lado de alguém,
Só que existe, de fato, um grupo no WhatsApp. E aí as pessoas ficam conversando entre elas para que algumas determinadas pessoas na mesa não escutem e elas ficam conversando no telefone. Ai, gente, que maldade. Nossa, é deselegantíssimo. É muito deselegante você fazer isso com alguém. Se você não quer a companhia... É constrangedor, né? Exato. É constrangedor, é infantil, é cafona, é feio. Então, assim, se você não quer estar na companhia de alguém, não esteja. Não se coloque nessa posição. Mas não fique nessa posição de ficar trocando mensagens, falando. Fica uma situação chata. E aqui eu acho que cabe só uma terceira coisa, que é a gente... Você falou uma coisa muito legal sobre comunicação, que é... Micarla, mas às vezes eu tô numa mesa com muita gente e eu me retraio porque eu não consigo me comunicar com todo mundo. O que eu faço? Uma coisa que eu gosto de fazer é falar para as pessoas, seja você a pessoa que percebe essas situações. Então, sempre que você estiver numa roda, comece a perceber se tem alguém falando menos, se tem alguém um pouco mais retraído. Pra trazer pra conversa, né? Exatamente. Aí, como é que a gente traz essa pessoa pra conversa? Faz perguntas sinceras e específicas. Eu falo assim, nossa, mas eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha sobre isso? Nossa, faz um elogio sobre a roupa, mas puxa a pessoa. Porque nem todo mundo, de fato, vai ter essa preocupação, essa habilidade de saber se colocar no meio da conversa. Mas você pode ser a pessoa que vai ser elegante dessa forma para puxar ela para a conversa também. Perfeito. Isso, o comunicador nato, eu acredito que ele saiba fazer isso muito bem, né? Porque o comunicador, gente, ele quer ser ouvido. Então, se ele quer ser ouvido, ele precisa de quem? De plateia, precisa de público. Então, ele está sempre atraindo a atenção, né? Enquanto quando ele percebe que alguém não está ali se enturmando, por já ter naturalmente esse sentimento dele, né, de saber como captar a intenção, ele sabe também, ou deveria saber, né, captar a pessoa que não está enturmada ali para trazer para a conversa, porque isso é elegante. É uma forma de comunicar, de ser cortês, de ser uma pessoa que vale a pena conhecer, né? Mas todo mundo. Fala, não é todo mundo, porque as pessoas elas querem sempre a atenção para si e elas não dividem palcos, né? A maioria das pessoas não dividem palcos. Então, é por isso que os comunicadores, que eles realmente sabem abrir as portas, eles têm mais sucesso, eu diria assim, tá? Porque o que é superficial, Micarla, passa, acaba. Não, você concorda, assim? Nossa, mas 100%. Você foi muito certeira. Eu tô amando que a gente tá falando um monte de coisa aqui nesse podcast que eu nunca falo em lugar nenhum, inclusive. Tô vindo com várias dicas e técnicas 100% só aqui. E você falou uma coisa muito, muito, muito importante, que eu sinto que hoje as pessoas elas têm uma necessidade muito grande, justamente pela falta de conhecimento em comunicação, de falar muito sobre si. Uma pessoa que fala muito sobre si, na verdade, é uma pessoa que não tem pessoas ali ao redor para ouvir e se interessar verdadeiramente por ela também. Então, a gente começa a perceber que hoje a nossa sociedade como um todo, ela é tão centralizada no eu e no egocentrismo, muito por causa das redes sociais, né? Na sua rede social você mostra a sua vida, quem você é, o que você ganha, o que você não ganha, que a gente esquece de se conectar verdadeiramente com o outro quando a gente encontra alguém. E aí a gente quer transferir isso da rede social para relação no 1 a 1, só que não funciona. E aí uma coisa que eu acho muito, 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 muito deselegante é principalmente no meio do marketing digital, agora eu vou ser polêmica, é uma galera que às vezes que quando vem se comunicar com você, só quer ficar falando quanto recebe, quanto faturou no último ano, quantos seguidores tem, quanto fez, porque eu fiz um lançamento de 7 dígitos, porque eu faturei não sei o que lá. Eu sou o bonzão, né? Eu tô pouco me lixando pra quanto você faturou no último ano. Não é assim que você vai chamar minha atenção. Você vai chamar minha atenção com eu conhecendo você, a sua história, eu sabendo quem você é. Inclusive, se a pessoa já começa falando de dinheiro e de faturamento comigo, já é uma pessoa que eu não quero me conectar. Perfeito. Porque ela não entendeu absolutamente nada sobre pessoas, sobre o ser humano. E eu acho que a gente tem começado a perceber cada vez mais isso e
por isso as pessoas estão buscando tanto na internet a autenticidade. Perfeito. O quem é verdadeiro, o quem mostra as coisas que acontecem do jeito que elas são e não fica escondendo. Quem não tem medo de chorar na frente de uma câmera, de se expor, de ser vulnerável. Então eu acho que, eu tenho certeza que bons comunicadores, eles têm mais sucesso não só por uma questão de saber se comunicar bem, mas porque é intrínseco o saber ouvir tanto quanto se comunica. E quando a gente está disposto a se colocar numa posição de ouvir o outro, a gente está numa posição de entender que a gente pode aprender com qualquer pessoa. É exatamente isso. E eu, como comunicadora também, né, que coisa que eu gosto de fazer é falar. E uma coisa, Micarla, a gente, né, que vive muito nesse mundo business e tudo mais, às vezes, na maioria das vezes, quando eu realmente tô ali naquela conexão, o que eu quero com a pessoa é tudo, menos falar sobre trabalho. Então, e parece que quando a gente, como eu tenho empresa, né, faço eventos e tudo mais, das mulheres no palco, muitas vezes eu sinto, quantas vezes eu sinto aquela pessoa falando com a gente por interesse. Então, eu olho para ela e falo, querida, eu já conheço isso há muito tempo. Eu já sei quem você é. Eu não falo, tá, gente? Eu penso. E eu já sei o que vai vir dali. Então, as pessoas realmente que me cativam são aquelas que querem saber sobre mim, ou como eu estou, e não sobre o que eu posso dar para ela. Então, e eu tenho sempre esse cuidado, porque eu me conecto com pessoas. O fato de eu ter te convidado para o meu evento, para o Sua Linda Conecta, foi porque eu me conecto com você. Eu falo, cara, a história dela vai destravar muita gente ali. A forma como ela faz, a simplicidade como ela fala, a comunicação dela, literalmente, vai fazer com que as mulheres despertem. Então, o meu interesse era o quê? Em você brilhar no meu palco para que mais pessoas destravassem. E, principalmente, a sua autenticidade, a sua essência. A sua primeira publicação lá no Instagram, uma delas, a sua conversa com o seu pai. Então, eu que sou uma pessoa muito família também, adoro isso. Então, são conexões que a gente faz. E não somente, porque pode isso, não. Eu acho que isso aí é você tá pisando errado, sabe? Sim. Porque uma hora acaba. Uma hora... E as pessoas não devem ser descartáveis. Nossa, com toda certeza. E você falou duas coisas muito importantes. A primeira é, o que a gente faz quando a gente quer se conectar com alguém e a gente até tem um interesse por trás ali na pessoa, mas a gente não quer soar interesseiro, a gente não quer soar inconveniente. Porque eu acho que as pessoas confundem muito hoje em dia você ser intencional com você ser interesseiro. Então, uma coisa simples, muito simples nunca chegue pedindo. Mas as pessoas têm essa péssima mania, até nas redes sociais. Ai, me segue aí? Não sigo. Gente, para de chegar pedindo. Ai, me segue. Ai, me responde. Ai, faz isso. Ai, faz aquilo. Você, assim, tá causando uma péssima primeira má impressão. Agora, se você tem um produto ou um serviço, você quer se conectar com alguém e você chega mostrando algo, você chega dando algo para essa pessoa e despertando o interesse dela, aí sim, e é o que eu sempre falo, Thay, networking, ele é uma relação de trabalho, mas quando bem aplicada, com boas técnicas de comunicação e com a sua autenticidade, elas viram sim amizades, e muitas vezes amizades extremamente duradouras, porque muita gente fala, networking agora é uma palavra bonita para amizade. Não, nem sempre. É o que você falou. Meus amigos, eu quero falar sobre amizade. Isso. Eu não quero falar sobre trabalho com eles. Então, é a gente separar a hora de ser amigo da pessoa e a hora de falar sobre trabalho. Mas sempre estar comunicando isso para a pessoa não ser pega de surpresa, porque senão você se sente sugado e ninguém gosta de se sentir sugado, ninguém gosta de sentir que você tá ali para ser um muro das lamentações de alguém ou o solucionador de problemas dos outros, e muitas vezes a gente se coloca nessa posição de eu resolvo problemas de todo mundo, então eu já estou mostrando para todo mundo que pode me procurar para resolver os problemas deles. Então é a gente começar a comunicar também de você quer ter comigo uma relação de trabalho, nós só, agora eu gostaria que você fosse
minha amiga. E a gente perde muita oportunidade, muita coisa por essa falta de comunicação. Perfeito. Eu tenho alunas que são minhas amigas, que viraram alunas individuais, que viraram minhas melhores amigas. E eu falo pra elas, agora é hora de trabalho. Agora eu quero que você seja minha amiga. Agora eu não quero ouvir de trabalho. Agora eu quero que você seja... Que fale qualquer coisa que não seja trabalho, sabe? Exato. É, tipo isso. E a segunda coisa que você falou é relacionada a branding. Muita gente hoje fala sobre branding e sobre posicionamento. E eu sinto hoje que muita gente está querendo virar algo pela expectativa que os outros têm sobre ele. Ou acaba virando uma cópia do que dá certo para os outros. E aí muita gente fala assim para mim, Micarla, eu vi lá um grande comunicador que eu olho, me inspiro, gosto muito dele. Qual é a diferença entre inspiração e cópia? E para mim, a diferença muito clara entre inspiração e cópia é... Você sabe quando alguém está só reproduzindo a mesma coisa que alguém e quando você olhou algo que alguém fez e pensou, nossa, eu posso usar a técnica por trás, mas com coisas que eu gosto. Da minha essência, Da né? minha essência, Isso. da minha autenticidade. Então, é uma coisa muito simples. Todo dia de manhã eu acordo e eu coloco lá. Acredito que algo maravilhoso vai acontecer Sempre que eu vejo, hoje. eu dou like. Quem não aperta o foguinho lá, inclusive, o dia não é bom, depois fica reclamando comigo, mas é a vida. Tem que apertar o foguinho lá pro dia ser fantástico e magnífico. Isso. E aí, qual é a diferença entre me inspirar no que a Micarla tá fazendo? Porque hoje eu sou reconhecida por essa frase. As pessoas, se eu não posto ela, as pessoas falam pra mim, o que aconteceu? Meu dia tá uma droga porque você ainda não postou. Eu não... Gente, é bizarro. Entra assim na cabeça das pessoas. Então, qual a diferença entre inspiração e cópia? A diferença é, eu vou pegar e vou postar exatamente a mesma frase do mesmo jeito que a Micarla posta? Não. O que eu vou fazer? Ela coloca uma frase todo dia com um emoji para isso aumentar a visualização dela. Então tá. O que dentro da minha rotina, se eu fizer todo dia, eu consigo manter todo dia sem dar mole, sem deixar de fazer. E aí, isso a gente começa a construir a nossa autenticidade. Então, a gente não precisa copiar o outro para aprender com ele. Acho que a gente tem que ter essa diferenciação. Tô adorando, gente. E quando a gente fala sobre autenticidade, uma das coisas aqui no podcast, eu tô no comecinho ainda, né, do Fala Thay. Uma das coisas que eu falo para os entrevistados é o seguinte, eu até tenho, gente, cadê a câmera? Essa aqui. Eu até tenho aqui uma canetinha, uma folha, mas não tem nada escrito. Eu deixo rolar, porque eu nem escrevo nada, amiga, eu deixo rolar. Porque eu sei que vai sair uma coisa boa. E pegando o gancho de autenticidade, é o seguinte, eu vi todo o teu processo, né? Porque eu te conheço do comecinho, né? E eu acho isso sensacional. E você falando aí, e você comentou também sobre... tô falando coisas que eu não falo normalmente nos podcasts. Quando a gente começou a se seguir, eu tinha mais seguidor do que você, né? Eu tinha mais seguidor do que você e a gente ali conversava e tal, você estava bem no seu comecinho. E hoje, 1 ano depois, tu explodiu. Eu acho isso o máximo, eu acho isso sensacional. Então, tá bem pertinho assim de te perguntar, o que mudou das pessoas que já te seguiam nesse momento, tá? De 1 ano pra cá. Me fala assim, coisas que você percebeu, que você falou assim, Thay, isso foi bizarro. Nossa, vou contar muita coisa. Conta. Aqui. Cabe dizer que eu comecei a empreender, e muita gente se assusta quando eu digo isso, eu comecei a empreender de fato em janeiro do ano passado, gente. Perfeito. Vai fazer 2 anos agora que eu me tornei de fato empresária, não só mais empreendedora. E no meu primeiro ano, eu sempre sou uma pessoa muito intencional em tudo que eu faço. Perfeito. E eu acredito, eu ouvi uma vez a Malu Perini falando que todo ano ela escolhe uma palavra para que seja a palavra do ano dela, que ela vai focar naquela palavra. Eu peguei essa inspiração para mim e pensei, todo ano eu vou colocar não uma palavra, mas um objetivo do que necessariamente eu quero cumprir. E o ano passado para mim foi muito mais sobre networking e bastidores. Então muita gente não sabe, mas
ano passado, por exemplo, eu não produzi tanto conteúdo, eu não aparecia tanto nas redes sociais, mas o meu networking já era muito bom. Já as pessoas já me viam como autoridade. Eu já era convidada para grandes coisas. Então, no meu primeiro ano empreendendo, eu me tornei TEDx Speaker, eu fui convidada para palestrar em Dubai, eu participei de uns 5 episódios de podcast nas Jovens de Negócios, que são sócios do Grupo Primo. Eu fiz muita coisa ali. Por quê? Porque aquele ano, para mim, era meu ano de construção de uma coisa que eu gosto de chamar de plano estratégico de networking. Hoje, para mim, o maior erro que as pessoas do digital cometem é querer crescer a todo custo e querer se associar a pessoas a todo custo. Vou falar uma coisa aqui pra ser bombástica. Gente, eu não faço parte de mastermind nenhum. Nenhum. Por quê? Ai, Micarla, porque você não gosta de mastermind? Não, mas é porque eu comecei a perceber que eu tinha um caminho que era muito mais rápido, fácil, que fazia muito mais sentido pra minha carreira, pra eu construir o meu networking e minha autoridade com o que eu queria. Então, eu não perco o meu tempo me associando a qualquer pessoa. E com as pessoas que você realmente se identifica, com as pessoas que você quer. Exato. E Isso. aí eu vejo uma onda contrária no digital de, eu vou entrar aqui, vou entrar ali, porque as pessoas bambambãs estão lá. Meu amor, você pode ter 20 milhões de seguidores. Se você, quem você é, o que você fala, o que você faz, não está alinhado com a construção de quem eu serei daqui a 5 anos, não me importa quem você é. Agora, se a gente tiver uma amizade e tudo mais, ótimo, mas mastermind não é amizade, é você pagar para você ter contato. Isso. Então, para mim, o ano passado foi um ano de eu parar e ninguém do digital faz isso. Ninguém. E quando eu comecei a perceber que ninguém fazia, eu falei, tem uma coisa que só eu faço. Então, eu sentei e eu estruturei um plano de carreira. Isso é muito mais comum pra gente que é cantor e etc. O pessoal do digital não faz muito, mas eu estruturei um plano de carreira pra mim, um plano de carreira pro Giovanni. Com quem a gente andaria, com quem a gente não andaria, com quem a gente falaria, com quem a gente não falaria. Que sacada. Onde a gente iria, onde a gente não iria. Sabe por quê? As pessoas têm que começar a entender, e esse conteúdo que eu tô dando aqui é muito avançado, que, por exemplo, você quer se conectar comigo. Tem pessoas que eu não me associo de jeito nenhum. Se eu ver você associada com elas, qual a probabilidade de eu me associar a você? Pois é. Só que as pessoas não pensam nisso. Elas pensam só no jogo de curto prazo. Então, vou me associar a qualquer pessoa porque essa pessoa é famosa, ou vou fazer isso aqui porque tá todo mundo fazendo. E não é assim que funciona na minha cabeça. Então, o ano passado foi um ano de traçar um plano estratégico de networking a longo prazo até o final desse ano. No final desse ano, estarei fazendo do ano que vem. Para eu saber exatamente onde eu iria, como eu estaria, o que especificamente eu teria. E aí o Giovanni viralizou, é o professor da oratória. Sim. E quando ele viralizou, eu comecei a colocar muito em prática os meus conhecimentos de marketing, porque eu fiz faculdade de marketing. E eu falei pra ele, esquece, e eu vou focar junto com você para que você cresça ainda mais. E muita gente, é muito louco, porque muita gente pensa assim, nossa, mas você abriu mão do seu para você focar no dele? Não, nós somos um casal. Se ele cresce, eu cresço junto com ele. Claro. Então, meu objetivo era que ele crescesse o máximo possível para que nós crescêssemos juntos. Então, o TED, por exemplo, eu consegui o TED para mim e para ele. Então, todas as coisas que eu ia conseguindo, dentro da medida do possível, eu sempre queria que fosse para nós dois crescermos juntos. E aí, esse ano, eu vou falar a verdade para você, eu fui bem sem vergonha. E eu conto isso para as minhas alunas, porque, gente, eu não vou mentir. Eu sempre falo para as minhas alunas, você quer crescer nas redes sociais? O negócio é simples, você tem que postar 2 vezes por dia, no mínimo. 2 vezes por dia sem falhar. A constância, né? Todas as vezes que eu não postei, eu parei de crescer. É simples assim. E esse ano eu comecei a produzir conteúdo novamente forte de novo. Ali em janeiro, fevereiro. Aí no meio do ano aconteceram algumas coisas que eu parei, porque era muita coisa para eu dar conta. E agora, no final do ano, eu voltei a produzir de novo. E aí eu, infelizmente, acabei ficando muito doente e parei de novo. Então, o meu crescimento, ele poderia ter sido muito maior se eu tivesse sido muito mais constante. Então, eu não fui.
Então, meu crescimento, ele tá proporcional a essas minhas indas e vindas de postar, ficar um tempo parada, postar de novo, ficar um tempo parada. E eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador a gente conseguir postar todo dia, que às vezes nem todo mundo tem equipe, nem todo mundo tem suporte, nem todo mundo dá conta. Só que você tem que pensar assim, pra mim também não era fácil pegar 2 ônibus por dia e andar 30 minutos até o meu trabalho. Não era fácil eu ficar 8 horas parada na frente de um computador, muitas vezes sem fazer absolutamente nada no meu trabalho, porque eu não tinha nada pra fazer. Não era uma situação confortável pra mim, para no final do mês ganhar R$1.000. Então a questão é, você tem que começar a escolher o que funciona pra você ou não. Carla, não consigo postar 2 vezes por dia. Posta uma. Então, mas se compromete e cumpre o que você vai fazer, de fato. E todas as vezes que eu dei mais essa pausa assim nas minhas redes sociais foi porque eu tava por trás das estratégias de redes sociais do Giovanni, porque eu tava auxiliando ele pra gente bater a meta de 1 milhão de seguidores em 1 ano e a gente conseguiu. E é uma conquista muito importante pra gente ter conseguido isso no orgânico. Então, assim, se eu pudesse dar 3 dicas infalíveis para você hoje crescer nas redes sociais seria: 1, constância. Você precisa ter constância, você precisa postar todo dia. Ah, mas fulana de tal disse que eu não preciso postar todo dia, que eu não preciso aparecer para ter seguidores. Vai ver com quantos seguidores ela tá há quantos anos. Porque hoje muita gente conhece uma pessoa, e vi lá, a pessoa tá com 1 milhão de seguidores. Há quantos anos que ela tá com 1 milhão de seguidores? Há quantos anos que ela tá com 100 mil seguidores? Há quantos anos que ela tá com 500 mil seguidores? Então, não adianta. Se a gente quer ouvir algo de alguém, a gente tem que ouvir de quem tem autoridade para falar o que fala. Resultado, né? Exato. Então, assim, eu falo isso como pessoa que auxiliou o Giovanni a crescer 1 milhão de seguidores em 1 ano no orgânico, sem tráfego pagozinho em vídeo, em coisa pra chamar a gente pro perfil. É 100% no orgânico. Perfeito. Não é todo mundo que faz isso, infelizmente. Então você precisa ter constância, você precisa escolher quem você vai ouvir. Fim. E isso é interessante você falar, porque eu vejo lá, né, quando eu abro, sempre tem um vídeo seu ou do Giovanni, né? E tem tudo a ver com o que você tá falando. A segunda coisa é sempre deixar a sua bio estruturada. Parece besteira, mas não é. É uma coisa extremamente simples você fazer uma boa bio, mas vamos supor, um vídeo seu viralizou. O que vai definir se as pessoas querem continuar no seu perfil ou não é quando ela clicar na sua foto de perfil e olhar ali o seu perfil. O que você fala? O que você ensina? Eu gostei só de um vídeo ou tem mais conteúdo aqui pra mim? Por isso a importância de você postar todo dia. Então, ter uma bio bem estruturada também é extremamente essencial. Então, antes de vir pra cá, inclusive, eu tava mandando pra uma aluna. Ela falou: Carla, como é que eu faço a minha bio do Instagram? 3 coisas muito simples e rápidas para você fazer uma bio de impacto agora pro seu Instagram. Primeira linha, a autoridade. Qual é a sua autoridade? A minha eu sou campeã de oratória. Sou campeã de oratória, sou TEDx Speaker, posso colocar faturamento, posso colocar a quantidade de alunas. Se eu tenho alunas em mais de um país, é você colocar algo que chame a atenção das pessoas. A segunda é o problema que você resolve. Ou seja, quando as pessoas estiverem te seguindo, sobre o que você vai falar. Então, lá na minha bio te ensino a ter uma comunicação confiante e elegante. Por quê? Porque eu falo mais especificamente para mulheres. E a terceira linha é uma call to action, uma chamada para ação. A pessoa chegou lá no seu perfil, gostou de você, gostou do seu conteúdo. O que ela faz? Para onde ela vai? O que ela compra? Né? Exato. Aí pode ser para entrar em contato, pode ser para mandar uma mensagem, pode ser um link que leve para um site. Isso. É uma coisa muito simples e que tem gente que vai te cobrar muito caro para ensinar essa coisa simples, rápida e fácil que eu acabei de ensinar. De graça. Exatamente. Falando sobre ser intencional, teve um episódio, você comentou sobre a Malu Perini, que eu lembro que você estava não sei se era um teatro, alguma coisa, e você até replicou muito isso, né? Que eu achei sensacional, falando sobre a pergunta certa, né? Porque muitas vezes quando se abre para perguntas, as pessoas querem oportunidades, mas elas não sabem nem fazer perguntas, nem se posicionar, nem nada, não sabe de nada. Ela quer a oportunidade, inclusive, mas ela não é intencional a ponto de chegar a um lugar já pensando numa pergunta, já pensando o que falar e
Como Ser Interessante. Então, conta pra gente um pouquinho sobre esse episódio e dá um insight aí pra esse pessoal. Gente, eu tinha acabado de começar a empreender, tinha um mês, aí eu fui convidada para assistir um podcast num cinema e eles tinham convidado a Malu e o Bruno e falaram, olha, a gente vai abrir para perguntas e tudo mais. Eu pensei, eu vou ser a primeira. E de fato fui. Por quê? Porque ninguém nunca levanta a mão para fazer perguntas de primeira vez. As pessoas sempre esperam alguém quebrar o gelo para elas se sentirem confiantes de perguntar também. Então não cometa esse erro de esperar alguém para se sentir confiante. Seja a pessoa que transmite confiança para os outros. Então, eu sempre tive isso na minha mente, de eu sempre vou, dentro do possível, ser a primeira em tudo que eu fizer. É pergunta, é uma ideia, é um direcionamento. Se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou ser a primeira pessoa a falar. Perfeito. E eu fiz uma primeira coisa, que é uma técnica que eu sempre ensino, que vale tanto para bio do Instagram, igual eu acabei de ensinar, quanto para apresentação. Qual o problema das pessoas na hora de fazer boas perguntas? Você fala para a pessoa, se apresente. E aí a pessoa acha que se apresentar é contar a história de vida dela inteira. E aí a pessoa quer demorar ali 3 minutos contando a história de vida dela, do que aconteceu na infância dela, quem ela é, o que ela fez, para finalmente ela falar uma coisa simples, o nome dela. E não funciona. Você vai causar uma péssima primeira má impressão. Você vai parecer uma pessoa perdida. E não é essa impressão que a gente quer passar nas pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me apresentar de forma impactante e inesquecível. Como é que eu me apresento de forma impactante e inesquecível? Prazer, meu nome é Micarla Lins, sou campeã de oratória, mentora de comunicação e oratória para mulheres. Se você contar, não vai ter dado 30 segundos. Verdade. É isso que as pessoas querem. Não, e fala assim, campeão de oratória, a pessoa já olha. Exato. Já dá atenção, porque pensa automaticamente, ela é importante. Exato. Só que aí, qual é o nosso mal? A gente tem medo de ser vista, tem medo de reconhecer que nós somos boas e temos resultados. Então, nós escondemos a nossa autoridade para maciar o ego de quem se sentiria inferior a nós por nós sermos grandes. E para mim, isso é uma grande de uma idiotice. Eu sou grande, eu sei dos meus resultados, eu sei o que eu fiz. Você pode ser muito grande e ter muito resultado também, mas eu sei do que eu sou capaz. E eu não vou esconder os meus resultados para que você se sinta bem. Fim. E aí, quando você coloca isso na sua cabeça, você para com essa vergonha de falar sobre o seu resultado. E sejamos sinceros, o interesse, ele existe e ele acontece. E tem gente que, de fato, só vai se aproximar de você se souber que tem um interesse por trás de você. E eu, particularmente, não acho isso um problema, desde que você me gere valor. Se for um ganha-ganha, pra mim tá ótimo. Negócios, amiga. Exato. Então, assim, o que você tem que fazer? Primeiro, diga seu nome. Gente, seu nome é seu ativo mais importante. Muita gente fala, nossa, mas seu nome é diferente. Eu amo, beijo mãe, gratidão por Micarla. Eu não tenho outra, entendeu? Eu fico na mente e no coração das pessoas muito rápido, que a pessoa vai querer começar a me perguntar o nome, de onde veio, quem foi que deu, e quando eu vejo, virou minha melhor amiga. Obrigada, mãe. Amo meu nome, inclusive. Amo, adoro Micarla. Então, assim, olha que louco, se fosse algumas outras pessoas, elas teriam vergonha. Ah, meu nome é diferente, mas... E aí, eu prefiro não falar. Você ser diferente é a coisa mais importante que você tem dentro de si. Eu amo meu nome. Inclusive, aqui eu já vou dar uma coisa, porque essa aqui eu tenho que falar. Eu nunca falei em nenhum podcast, mas eu preciso. Nunca, absolutamente nunca, chegue pra mim e faça a seguinte pergunta. Posso te chamar de Carla? Não, não pode. Meu nome é Micarla. Se fosse pra ser Carla, a minha mãe tinha me registrado como Carla. Não pode. Cara, tem muita gente que chega em mim assim, posso te chamar de Carla? Posso te chamar de Micaela? Posso te chamar de não sei o quê? Ai, porque Micarla é muito difícil. Olha só como você tá quebrando a conexão comigo. Meu nome é tal, me chame pelo meu nome, sabe? E isso é muito louco, como a gente subestima o poder de chamar as pessoas pelo nome delas, porque isso é uma técnica de comunicação. Você repetir intencionalmente o nome de alguém para que ela se sinta conectada com você. Eu tava no aeroporto, antes de vir pra cá, né, ontem. E aí eu tava lá no aeroporto, pedi algumas coisas pra comer e tudo mais. Mas pra quem não sabe, eu tenho 1,57. Então, sem salto, eu sou bem pequena. Só que todas as vezes que eu tô no restaurante, que eu tô em qualquer lugar, eu pergunto o nome do garçom que tá me atendendo e sempre repito o nome da pessoa intencionalmente. E aí, a pessoa que me atendeu ficou me chamando de menininha. Eu fiquei tão brava.
tão irritada, que eu falei pra pessoa, meu nome é Micarla, você pode me chamar pelo meu nome. Porque é uma coisa simples. Assim, ai, Micarla, é uma técnica de oratória, é educação, mas nem todo mundo faz. Então não é óbvio. Se nem todo mundo faz, é porque não é óbvio. Então chamem as pessoas pelos nomes delas. E eu vejo muita gente cometendo esse erro. Ah, eu acabei de conhecer alguém. Aí, às vezes, a pessoa é um pouco mais velha. Ela vai te chamar de menina, vai te chamar de moça, não vai te chamar pelo seu nome. E você vai ficar com raiva da cara dessa pessoa, mesmo que você não diga nada. Então, me chame pelo meu nome. Eu amo o meu nome, eu não vou ficar irritada. Então, como é que a gente estrutura uma boa apresentação? Primeiro, você fala seu nome, depois você fala sua autoridade, e terceiro, você fala o problema que você resolve. Simples, rápido, chama a atenção da pessoa. Se ela quiser te conectar com você, se ela quiser se conectar com você, se ela quiser te procurar no Instagram, não fala o arroba, que é brega, é cafona, pegar o microfone e falar, meu arroba é, né. Ninguém perguntou. As pessoas vão revirar o olho na hora que você fizer isso. Eu tô te contando porque eu sou sua amiga. Agora, se você não quiser escutar, vá lá e faça. Entendeu? Então, assim, não faça. E não fique contando a sua história de vida, porque não é o que as pessoas querem saber. As pessoas querem a coisa mais importante, a pergunta. E aqui é o principal onde as pessoas erram. Por quê? A gente falou disso no começo. As pessoas querem falar muito sobre quem elas são, sobre o que elas fazem, sobre como elas são, boas zonas. Carla, mas eu falei meu faturamento na apresentação. Tudo bem. Tem uma explicação ali por trás. Ninguém te conhece, você está se apresentando e mostrando seu resultado. Você não está usando isso de uma forma snob. Mas quando você chega numa pergunta e você quer ter uma mentoria com a pessoa, você está sendo deselegante. Gente, o tanto de vídeo que circula na internet de pessoas em grandes eventos que querem ter uma mentoria ali. A pergunta num evento cheio, num evento lotado, ela não é sobre você. Ai, Micarla, mas a pessoa deixou eu perguntar assim, pro benefício de todos. Todos. Se você quer uma mentoria, você paga uma mentoria. Fim, simples assim. A pessoa não vai te dar uma mentoria ali em 10 minutos, em 5 minutos de resposta. Então, seja educada, seja elegante, pergunte algo que todo mundo pode se beneficiar da resposta. Eu, por exemplo, o que eu fiz no dia lá que você falou? Eu perguntei como era a preparação de comunicação deles. Por quê? Porque isso me beneficiaria, mas beneficiaria todo mundo ali Todo também. mundo. Então, eu sempre pergunto algo que esteja de acordo com o que eu, Micarla, vendo, mas que seja de benefício mútuo. Porque dá aquele twin de tipo, ela sabe, né? Ela entendeu o negócio. Exato, e assim, é óbvio, quando eles responderam, eles sabiam que eu sabia a resposta. Mas eu queria ouvir da boca deles. Não à toa, o que eles fizeram? Eu quero uma técnica de oratória sua. E a pergunta que algum outro poderia querer fazer, mas estava com vergonha, estava tímido. Sim, né? E a gente não entende que a vergonha, a timidez, o nervosismo, ele tira dinheiro do nosso bolso. Perfeito. Ele tira oportunidades que a gente poderia viver. Ele tira transformações que a gente poderia vivenciar. Então, quando eu comecei a entender isso, falei, nunca mais eu vou me silenciar por causa do que os outros pensam. Nunca mais eu vou deixar de falar o que eu acredito ser verdade porque tem alguém que discorda. A gente, graças a Deus, vive numa democracia. Você tá livre para discordar de mim. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar eu recomendo que você discorde de mim, principalmente se você for mulher. Ai, Micarla, mas eu acho que é besteira o que você fala. Eu acho que todo mundo tem voz e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Meu amor, eu quero que você discorde de mim. Enquanto você estiver discordando de mim, significa que eu e você temos o direito à comunicação. Perfeito. Nós duas temos o direito a discordar. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também, porque muita gente confunde você discordar com você romper laços com alguém. E tem diversas pessoas que eu discordo de muita coisa, mas ainda assim eu aprendo muito em outras áreas com elas. Perfeito. Enquanto a gente ficar buscando e procurando perfeição e um estereótipo de eu vou seguir somente quem eu concordo 100%, eu só vou falar com quem eu me espelho 100%, você nunca vai mudar. Como você vai evoluir assim? Não né? vai. Não vai evoluir. Não vai. Porque, por exemplo, lá atrás, eu era a pessoa que discordava de quem falava sobre mentalidade.
eu achava uma grande de uma besteira. Eu era a típica pessoa que hoje, inclusive, me xinga. Eu era a típica pessoa que hoje em dia me xinga, que falava que era papo de coach, que não tinha comprovação científica, e nananana. A fé também não tem comprovação científica. E você continua sentindo ela mesmo assim. Verdade. A própria Bíblia diz que a fé é a crença das coisas que não se podem ver. Então, tem E como certas... provar isso? Só Exato. sentindo. Então, tem certas coisas que, de fato, não tem como você provar. Não vai ter uma explicação lógica e etc. por trás. Mas se eu coloquei em prática na minha vida, aquilo não trouxe mal pra ninguém, trouxe bem pra mim, eu quero que outras pessoas tenham acesso a isso também. Menina, tô aqui já. É interessante, né? Porque eu venho para um podcast fazer, chama convidada, e eu tô tendo uma aula aqui. Eu acho que eu vou ficar vendo esse podcast, Micarla, várias e várias vezes, porque eu já tô aqui, ó, tendo várias sacadas. Micarla, sobre a pergunta, voltando um pouquinho, me fala a importância de uma boa pergunta. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem dar a boa resposta, mas eu acredito muito que o segredo esteja na pergunta, porque a pergunta é o que faz o tico-teco bater. A pergunta, ela tá muito aliada à curiosidade, e a gente não percebe isso. Então, se você tem muita dificuldade de fazer perguntas, é porque provavelmente você foi uma criança muito cerceada dentro de casa e dentro dos ambientes que você estava. Então, você ouvia, quando você perguntava algo, que isso era chato, que não era para você se meter, que não era para você se intrometer, que não era seu assunto. E você cresce sem querer incomodar. Exato, né? Olha só que loucura. Então, quando a gente é pequeno, quando a gente tá ali naquela fase de crescimento, de descoberta, a coisa que a gente mais faz é perguntas. Porque a gente está conhecendo o mundo como ele é, a gente está vivendo novas experiências e a gente está aumentando o nosso repertório. Por que quando a gente é adulto, a gente tem tanto essa dificuldade de fazer perguntas? Porque a gente vai matando aos poucos a nossa curiosidade. A gente se preocupa tanto com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar de mim quando eu fizer uma pergunta a ele, que muitas vezes eu preciso me silenciar e guardar isso para mim. Só que não é assim. A curiosidade, ela é inerente à comunicação e ao aumento do seu repertório. Então, como é que eu posso, Micarla, aumentar o meu repertório para melhorar as perguntas que eu faço? Primeira, se você acompanha muita gente ali, fica assistindo stories de caixinha de pergunta, anote perguntas que você achou que foram muito boas. Então, por exemplo, abri uma caixinha de perguntas, respondi várias lá nos stories. Aí teve uma que você falou, nossa, que pergunta interessante que essa pessoa fez. Nunca tinha pensado nela. Vai lá no seu bloco de notas e anota essas perguntas. Uma segunda coisa se você já conhece, acompanha o conteúdo de alguém e volta e meia tá ali assistindo um vídeo, assistindo um stories, coisas assim, comece a anotar perguntas que você faria para essa pessoa se você tivesse a possibilidade de estar frente a frente com ela. Por quê? Porque no dia que você tiver essa oportunidade, tá ali. Já sabe. Tá anotada. É o pitch do elevador, né? Exato. Tem que ser rápido, porque aquela oportunidade é única. Pode ser única, né? E a terceira coisa é, de fato, aproveitar caixinhas de stories dos produtores de conteúdo que você acompanha para treinar boas perguntas. Micarla, o que é uma boa pergunta? É uma pergunta pequena, rápida e clara. Então, uma coisa é eu falar... Thay, como é que você prepara sua comunicação hoje antes de vir pro podcast? Outra coisa é falar, nossa, Thay, eu participo de muito podcast, sabe? E aí eu vejo que cada pessoa se preocupa de uma forma. Tem um que faz uma coisa, tem outro que faz outra. E aí eu queria saber, porque eu tava pensando, tava falando assim, nossa, será que ela se prepara? Tá vendo? É simples e rápido. Você não pode ficar enrolando demais no que você quer perguntar. Seja certeiro. Você não precisa de muito tempo com uma pessoa para você chamar a atenção dela. Perfeito. Você precisa ser sucinto. Você precisa ser claro, rápido. Se você faz isso, você chama a atenção de qualquer pessoa, não importa o tempo que você tenha. E, obviamente, sempre falar de forma articulada, se preocupando em olhar nos olhos da pessoa, se você tiver a possibilidade, de não ficar se retraindo, se fechando, porque tem gente que vai perguntar assim,
Não, então, eu queria perguntar um negócio, aí a pessoa vai mexer no cabelo, vai olhar para baixo. Tudo isso demonstra uma falta de confiança no que você está perguntando. Insegurança, né? Exato. Então, se você fizer todo esse treinamento simples nas redes sociais antes, quando você for perguntar cara a cara para a pessoa, você vai se sentir muito bem. Carla, mas eu sou CLT, não sou empreendedor. O que isso tem a ver? Você quer chamar a atenção do seu chefe? Faça boas perguntas durante o dia a dia. Começa a se mostrar interessado pela vida das pessoas ao seu redor no seu ambiente de trabalho. Eu estava assistindo um filme, gente, muito bobo. Era um filme de criança na Netflix. Eu nem lembro direito o nome do filme. Mas é um filme novo. Ai, tô tentando lembrar agora o nome. Minha mente é muito inteligente, ela vai me lembrar daqui a pouco o nome desse filme. Era um filmezinho de criança. E aí vem uma menininha super chateada e triste e fala, nossa, eu tô aqui na minha festa de aniversário, mas eu tô odiando porque parece que a festa é sobre os meus pais e não sobre mim. Aí vem a outra menininha e fala assim pra ela, e como você tá se sentindo com isso? E ela fala assim, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Pra mim, aquela cena simples e curta ali daquele filme foi uma aula de comunicação. Por quê? A gente deixa de fazer perguntas simples no dia a dia. Como você está se sentindo? O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer conversar sobre isso? O que eu posso fazer para você se sentir melhor? Gente, são perguntas simples, que vão dar a oportunidade de uma outra pessoa se abrir com você. E aí, tudo isso vai te dando repertório para que em grandes momentos você saiba formular perguntas mais específicas sobre trabalho, sobre conhecimento, sobre coisas que você quer atrair para você. Mas se no seu dia a dia você não é capaz de fazer perguntas tão simples para as outras pessoas, não espere que sua mente vá saber elaborar boas perguntas. É perfeito te ouvir falar assim, porque é justamente isso, partir da simplicidade. Porque às vezes as pessoas querem ser tão extraordinárias, tão isso, tão aquilo, e esquece do feijão com arroz, digamos assim. Eu mesmo, né, aqui no podcast, por que eu não gosto de anotar? Por que eu não gosto de falar? Porque eu gosto de sentir isso aqui. Eu não gosto de vir com perguntas já elaboradas. Eu sei que você trabalha com comunicação, já te conheço. Mas eu e eu falo sempre pra não fazer isso, então tá tranquilo. E eu sempre penso assim, cara, deixa fluir. Deixa fluir. Então, e para você ter essa autoconfiança, para você fazer dessa forma, você tem que estar preparado de alguma forma. E qual a forma de preparar? Trazendo o simples. Eu gosto de uma comunicação simples, de uma comunicação que uma pessoa mais velha ou mais nova compreenda. Eu, como trabalho com Plus Size também, o Miss Brasil Plus Size, eu sempre, quando ia em algum lugar que tinha ou alguém mais idoso, alguma coisa assim, ou alguém mais humilde, eu sempre falei assim, eu trabalho com Miss Plus Size. A pessoa não sabe o que é. Aí eu falo assim, Miss gordinha, assim como eu. Então, essa comunicação já une, porque automaticamente a pessoa fala o quê? Mas você é uma gordinha linda. Não sei o que, sabe? Então, é importante a gente tratar a comunicação como algo simples e a gente não querer ser extraordinário ou lacrar o tempo todo ou ser interessante o tempo todo. Seja você. E aí as coisas vão naturalmente acontecer. Nossa, você falou algo muito importante, porque para mim a maior técnica de educação, a maior técnica de comunicação e que foi muito ensinada por Jesus, que infelizmente muitas pessoas gostam de falar sobre ele, mas não gostam de fazer as mesmas coisas que ele fez, é ser educado. Não adianta. Se você passa pelo seu porteiro e você não dá bom dia, se você entra no Uber e mal olha na cara da pessoa, se você vê a pessoa que está limpando o ambiente, não se preocupa em olhar no olho dela e falar um bom dia, para mim não adianta de nada o resto da sua comunicação. Verdade. De nada. Então a maior técnica de comunicação que existe é você ser uma pessoa educada, porque você não sabe
com quem você está falando. Eu amo essa frase quando usada da forma correta. As pessoas têm a tendência de usar ela para querer se engrandecer. Ser maior, né? Exato. E para mim não. Para mim você de fato não sabe com quem você está falando. Então, se você não sabe com quem você está falando, trate todo mundo bem. As pessoas gostam de falar, né? Se Jesus voltasse à Terra, muita gente nem olharia na cara dele, porque não se preocupa em ser educado no seu dia a dia com todo mundo. Não importa o que esteja acontecendo com você na sua vida. Você ser educado com todo mundo é o mínimo de uma boa comunicação. E aí eu queria recomendar um livro muito importante para quem gosta de... Carla, eu quero aprender a contar a minha história igual você é, Thay. Como é que eu conta a minha história de vida? Existe algum livro que pode me ajudar nisso? Tem um livro chamado Mais Forte do que Nunca, de Brené Brown, que ela vai te explicar, de fato, quais são os 5 passos essenciais para você estruturar a sua história. A você contar a sua história de uma maneira que você seja vulnerável, que você transforme outras pessoas, mas que você se sinta confortável também. Então, é um livro muito legal. Eu sempre gosto de indicar livros, então vou deixar essa indicação aqui. Carla, tendo esse bate-papo aqui com você, eu percebo que comunicação é principalmente trazer as pessoas para você, porque como a gente falou anteriormente, o comunicador, ele quer o quê? Ele quer plateia, ele quer que as pessoas estejam ali ouvindo. Então, é você saber realmente partir da educação de tratar como você gostaria de ser tratado. Não faz sentido isso? Você partir da educação de tratar como você gostaria de ser tratado, de você olhar a pessoa, como humano e ter isso como um mantra na sua vida. Olha, deveria, mas assim, eu falo o que esperar de pessoas que aceitam ser maltratadas até pelas músicas que elas escutam. Se você no seu dia a dia fica escutando música que te autodeprecia, que te coloca pra baixo, que fala mal de você, que fala coisas absurdas, nojentas sobre o que você faz, o que você faria, e você não vê problema nisso, você não vai ver problema em tratar mal os outros, porque você já se trata mal. Isso. Então, se você se trata mal, você vai tratar mal os outros também. Eu sempre falo, quando alguém vem com comentário de hate ou é mal educado na rua comigo, eu sempre penso, essa pessoa, ela tá me dando um reflexo do que ela é dentro da casa dela, o que ela é na vida dela. Então, provavelmente, em todas as outras áreas, ela não se respeita. Ela fica acompanhando sites de fofoca o dia todo, ela fica acompanhando gente que tira dinheiro dela e ela sabe disso e ela não tá nem aí pra isso. Ela fica escutando música que autodeprecia ela e é muito louco. Esses dias eu fiz um vídeo contando, né, que eu tenho uma playlist que tem mais de 12 mil ouvintes. Maravilhosa! É uma playlist maravilhosa, com músicas selecionadas a dedo por E eu vejo que você sempre atualiza lá, né? Sempre. Toda semana eu tô colocando música nova nela, pro pessoal não ficar sem música. São músicas prósperas, músicas, Sim, né? Só música assim que aumenta a sua vibração, aumenta a sua energia, faz você ser uma pessoa melhor. Inclusive, eu comecei a receber depoimento da playlist de pessoas falando que aumentaram o faturamento delas, de começaram a ganhar mais dinheiro, começaram a atrair mais oportunidades só de ouvir a playlist. Perfeito. Carla, que loucura! Mas será que isso é possível? É, porque você muda a sua frequência. Você para de se colocar pra baixo. Você para de acreditar que você merece qualquer coisa. Então hoje eu tomo muito cuidado com o que eu escuto. Eu não escuto qualquer coisa, não coloco coisa que vai me colocar pra baixo. E quando eu falei isso da última vez, veio um monte de gente me xingar. Mas eu não vou parar de ouvir cantora tal, porque eu amo ela. Se você ama mais o cantor que não te respeita do que você mesmo, tem uma péssima notícia pra te dar. Não vai ser comigo que você vai resolver essa dor. Entende? E boa sorte. E boa sorte. Mas se quiser ouvir minha playlist, só mandar música aqui embaixo que eu envio pra vocês. Que é a melhor playlist do Brasil. Ai, isso aí eu falo de boca cheia, porque tá mudando a vida de muita gente essa playlist. Ai, Carla... Estamos chegando ao fim. Gente, eu ficaria... me chamar de novo. Não, eu vou ter que chamar ela de novo aqui pra Maceió, só pra gente falar um pouquinho mais, né? E aproveitar muitas praias, né, Vou amiga? fazer igual a Tata Werneck. Não vou embora.
Eu ficaria aqui porque é literalmente um papo que flui e a gente sabe que o que a gente conversa aqui pode mudar e vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Porque são coisas que pra gente até parece óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito, né? E como boas comunicadoras... Ai, eu tô me achando boa comunicadora, viu, claro gente? Que você é. Eu tô do lado da Micarla. Acredito que a mensagem maior seja essa mesmo, né? Ser uma pessoa boa para que a gente passe esse exemplo para outras pessoas também, né? Não só o que a gente fala, mas principalmente o que a gente é. Não só isso, se eu pudesse dar uma última mensagem aqui pra gente finalizar, seria: não tenha medo de soltar a sua voz, de falar o que você pensa, de defender as suas ideias, de dar a sua cara a tapa. Muita gente vai sim te colocar pra baixo, igual muita gente tenta me colocar pra baixo diariamente, mas o que importa no final do dia é você ser fiel a você mesmo. Se no final do dia você foi fiel a você e não colocou a cabeça no travesseiro se sentindo mal, porque mais um dia você prometeu mudar a sua vida e não mudou, mais um dia você prometeu falar e não falou, aí você tá precisando repensar algumas coisas. E é dessa forma que a gente encerra o Fala Thay, porque essa mulher, ela arrasa demais e tem dicas maravilhosas. Micarla, obrigada pela sua presença. Já está mais que convidada para os próximos. E você que ficou até aqui, o meu muito obrigada também. E aguarde que logo mais tem mais Fala Thay. Beijinho! Gente, eu tive que coisa.